Vou só acender a luz. Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, ao Milton, obrigado pela criação desse grupo e pela brilhante ideia de convidar a nossa professora querida, professora meu Deus. Oliveira. Tá? Hoje nós estamos na página, no livro físico 98 e no livro eletrônico, página 76. O livro é No Centro Sentimos Leveza. Professora Isabela, seu papai, sua mamãe, muito obrigado pela sua presença entre nós. Muito boa noite. A sua palavra. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Hamilton, Sofia Helen, por essa oportunidade. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada a essa força que nos mantém nesse caminho estudando. E podemos começar. A comunidade de destino. Pais e filhos também constituem uma comunidade que partilha um destino comum. Nela, cada um depende do outro de muitas maneiras e, na medida de suas possibilidades, precisa cooperar para o bem comum. Aqui, cada um simultaneamente dá e recebe. Também os filhos dão aos pais. Por exemplo, cuidando deles na idade avançada. Neste caso, os pais têm o direito de exigir e de receber dos filhos. Até aqui falei sobre as ordens do amor entre pais e filhos. O grupo familiar. A segunda relação importante para nós nasce simultaneamente com nossa relação com nossos pais, pois não pertencemos apenas aos nossos pais, pertencemos também ao nosso grupo familiar. Juntamente com nossos pais, temos também as linhagens de ambos e pertencemos a um grupo familiar em que elas se unem. O grupo familiar se comporta como se fosse congregado por uma força que liga todos os seus membros e por um sentido de ordem e de equilíbrio que atua em todos da mesma forma. Pertencem a esse grupo todos os que essa força vincula e leva em consideração. E deixa de pertencer a ele aquele que não é mais ligado por essa força ou considerado por esse sentido. Assim, é possível discernir, pelo alcance dessa força e desse sentido, quem pertence ao grupo familiar. Via de regra, fazem parte dele. Os filhos, inclusive os mortos e os natimortos, os pais e seus irmãos, inclusive os mortos e os natimortos, bem como os nascidos fora do casamento e os meios-irmãos, os avós, eventualmente também alguns dos bisavós. Incluem-se também pessoas sem laços de parentesco que tenham cedido lugar a outros no grupo familiar, como os parceiros anteriores dos pais ou dos avós, ou cuja desgraça ou cuja morte tenha resultado em vantagem para outras pessoas do grupo familiar. Os laços do grupo familiar. Os membros do grupo familiar são ligados entre si como uma comunidade de destino, onde o destino funesto de um membro afeta todos os demais e os leva a querer partilhá-lo com ele. Por exemplo, quando um dos filhos morre prematuramente numa família, outros irmãos desejam seguir. Às vezes, também, pais ou avós querem morrer porque desejam seguir um filho ou neto que faleceu. Ou ainda, quando num casal morre um parceiro, o outro, com frequência, também deseja morrer. Então, os sobreviventes dizem interiormente aos mortos: eu sigo você. Muita gente que tem câncer ou outra doença grave, sofre um sério acidente ou está em risco de suicídio, é pressionada pelos laços desse destino e pelo amor proveniente dessa ligação
e diz interiormente ao falecido: eu sigo você. A essa atitude está estreitamente ligada a ideia de que uma pessoa pode entrar no lugar de outra, assumindo o sofrimento, a expiação e a morte em lugar dela, e resgatando-a, assim, de seu destino. Por trás desse procedimento existe a frase: antes eu do que você. Por exemplo, quando uma criança percebe que um membro de seu grupo familiar está gravemente doente, diz-lhe interiormente: antes adoeça eu do que você. Ou, ao ver que alguém da família incorreu numa culpa grave que precisa expiar, diz-lhe: antes pague eu do que você. Ou, ainda, quando percebe que algum parente próximo deseja ir embora ou morrer, a criança lhe diz interiormente: antes desapareça eu do que você. É de notar que são principalmente os membros mais jovens do grupo familiar, e em particular as crianças, que desejam sofrer, expiar ou morrer em lugar de outros. Tal substituição também ocorre entre os parceiros de uma relação. Repare-se ainda que esse processo transcorre de modo amplamente inconsciente, não sendo compreendido nem pelos que se oferecem para substituir, nem por aqueles que eles pretendem ajudar. Mas a pessoa que conhece os laços do destino pode desprender-se conscientemente deles. Nas constelações familiares, esses laços se revelam de forma particularmente impressionante. A integridade. Um objetivo estreitamente associado aos laços do destino é a manutenção da integridade do grupo familiar. Com efeito, um poderoso sentido de ordem, cuja ação afeta igualmente a todos, exerce vigilância para que todos os membros do grupo familiar permaneçam nele, mesmo para além da morte. Pois o grupo familiar abrange tanto os vivos quanto os mortos, geralmente até a terceira geração, eventualmente alcançando a quarta e a quinta gerações. Por conseguinte, quando um membro se perde do grupo familiar porque lhe recusaram o pertencimento ou simplesmente o esqueceram, existe dentro do grupo uma necessidade irresistível de restaurar sua integridade. Isso faz com que o membro perdido seja como que revivido e representado por outro membro mais jovem, através de uma identificação. Este processo também transcorre inconscientemente, e também aqui o peso de restaurar a integridade perdida recai principalmente sobre as crianças. Ilustro isso com um exemplo simples. Um homem casado conhece uma outra mulher e diz à esposa: não quero mais viver com você. Se vier a ter filhos com a nova parceira, um deles irá representar a esposa abandonada, talvez dirigindo ao pai o mesmo ódio dela, ou então afastando-se dele com a mesma tristeza dela. Essa criança, porém, não sabe que está tornando presente a pessoa excluída e fazendo-a valer. E tampouco seus pais têm consciência disso. A responsabilidade no grupo familiar. Assim, no grupo familiar, membros inocentes são induzidos a responder por membros culpados, e a injustiça que os antecessores cometeram, ou que foi cometida contra eles, precisa ser reparada e compensada pelos sucessores. E são principalmente as crianças que a instância superior encarrega de compensar a injustiça. Isso certamente se liga ao fato de que, dentro do grupo familiar, também vigora uma hierarquia que concede prioridade aos membros anteriores sobre os posteriores, fazendo
com que estes fiquem a serviço daqueles e sejam sacrificados em benefício deles. Portanto, no que diz respeito à compensação, não existe justiça no grupo familiar no que toca à equiparação entre pessoas. Direitos iguais de pertencimento. Entretanto, vigora no grupo familiar uma lei básica que reconhece a todos os que fazem parte do grupo o mesmo direito de pertencer-lhe. Esse direito é negado a alguns membros em muitas famílias e grupos familiares. Por exemplo, um homem casado tem um filho fora do casamento e sua mulher diz: "Não quero saber dessa criança nem da mãe dela. Elas não pertencem à nossa família." Ou, quando um membro da família teve um destino difícil. Por exemplo, quando a primeira mulher do avô morreu de parto. Esse destino amedronta os outros e eles silenciam sobre esta pessoa, como se ela já não pertencesse à família. Ou, ainda, quando um membro da família exibe um comportamento desviante, os outros lhe dizem: "Você é uma vergonha para nós", e por isso o excluímos da família. Muitos casos de arrogância moral significam apenas, na prática, que uns estão dizendo a outros: "Temos mais direitos de pertencer à família do que você." Ou, "Vocês têm menos direitos de pertencer que nós." Ou ainda, "Vocês perderam seu direito de pertencer." Nesse contexto, bom significa apenas tenho mais direitos. E mal significa somente você tem menos direitos. Muitas vezes também se nega esse direito a crianças que nasceram mortas ou faleceram prematuramente, na medida em que são esquecidas. Às vezes, os pais dão ao próximo filho o nome do irmão falecido, como se dissessem a ele: "Você não pertence mais à família. Temos um substituto para você." Assim, a criança morta perde até mesmo o próprio nome. Quando os membros de um grupo familiar negam a um antepassado o direito de fazer parte dele, seja porque o desprezam ou temem o seu destino, seja porque não reconhecem que ele cedeu lugar a outros da família, ou ainda lhe devem algo, então alguém mais novo, pressionado pelo sentido da compensação, identifica-se com o mais velho, sem que tenha consciência disso e sem que possa evitá-lo. Assim, sempre que se nega a algum membro o direito de pertencer, existe no grupo familiar uma pressão irresistível para restaurar a integridade perdida e para compensar a injustiça cometida, no sentido de que o membro excluído seja representado e imitado. Associa-se a isso o fato de que, muitas vezes, os membros remanescentes da família também sentem culpa diante de alguém que morreu prematuramente, como se fosse injustiça, em face do morto, o fato de continuarem vivos. Então, querem compensar a injustiça, impondo limites à sua própria vida, desconhecendo a razão por que o fazem. A perda do direito de pertencimento. Se, porém, um membro do grupo familiar mata outro, ele perde seu direito de pertencimento e precisa ser excluído. Se ele permanece no grupo familiar, muitas vezes um outro membro da família, geralmente uma criança, vai embora em seu lugar. Assim, a brandura com um assassino implicará o rigor com uma criança inocente. A mesma regra vale para ameaças de morte e tentativas de assassinato. Os abortos, porém,
não estão sujeitos a essa lei, embora tenham, às vezes, consequências pessoais semelhantes para os pais. Mas, geralmente, os filhos abortados não são representados por outros filhos. Também outros assassinos perdem o direito de pertencimento, talvez porque continua atuando inconscientemente na alma a ordem da vingança pelo sangue. Sua exclusão representa aqui uma reparação oferecida ao sistema da vítima. Nesse particular, também vale a lei. O assassino não vai embora, frequentemente vai um inocente em seu lugar. Geralmente, ainda aqui, uma criança. As ordens do amor. Reina, portanto, no grupo familiar, uma ordem arcaica que aumenta a desgraça e o sofrimento em vez de impedi-los. Pois, se algum sucessor, pressionado por um sentido cego de compensação, quiser posteriormente colocar em ordem algo que aconteceu a um antecessor, o mal não acabará mais. Essa lei conservará a sua força enquanto permanecer inconsciente. Quando for detectada, poderá ser satisfeita de outra forma e sem consequências funestas, pois efetivamente atuam outras ordens, que, mesmo no que diz respeito à compensação, concedem aos membros mais novos os mesmos direitos dos mais antigos. A essas ordens eu chamo ordens do amor. Em contraposição ao amor cego, que procura compensar o mal com o mal dentro do grupo familiar, esse amor é sábio. Ele compensa de forma curativa e, através de ações boas, põe fim nos acontecimentos infaustos. Ilustrarei isso com alguns exemplos, começando com as frases: eu sigo você e antes eu do que você. Quando alguém diz interiormente essas frases, sugiro que as diga colocando-se diante da pessoa que ele deseja seguir ou em cujo lugar está disposto a sofrer, espiar ou morrer. Quando ele encara ao mesmo tempo essa pessoa, já não consegue dizer essas frases, pois então reconhece que também ela o ama e recusaria seu sacrifício. O passo seguinte seria dizer a essa pessoa: você é grande, eu sou pequeno. Eu me curvo diante do seu destino e aceito o meu destino como me é dado. Por favor, abençoe-me se fico e se deixo que você se vá, com amor. Então, fica ligado a essa pessoa com um amor mais profundo do que quando quer segui-la ou assumir o destino dela em seu lugar. Então, essa pessoa, em vez de representar uma ameaça, como ele talvez tivesse receado, passará a velar com amor pela sua felicidade. Ou se uma pessoa quer seguir alguém na morte, como uma criança que quisesse seguir um irmão prematuramente falecido, poderia acrescentar: você é meu irmão. Eu respeito você como meu irmão. No meu coração você tem um lugar. E eu me inclino diante do seu destino, da forma como foi, e assumo o meu destino como me foi determinado. Então, em lugar de os vivos visitarem os mortos, são os mortos que visitam os vivos e velam por eles com amor. Ou se uma criança se sente culpada por continuar viva quando o irmão morreu, ela pode dizer a ele: querido irmão, você morreu, eu ainda vivo algum tempo e depois morro também. Então cessa a presunção
diante dos mortos e, justamente por isso, o sobrevivente pode viver sem sentimento de culpa. Ou quando um membro do grupo familiar foi excluído ou esquecido, a integridade também pode ser restabelecida na medida em que os excluídos são reconhecidos e respeitados. E isto é basicamente um processo interior. Então, por exemplo, uma segunda mulher deveria dizer à primeira: você é a primeira, eu sou a segunda. Reconheço que você cedeu lugar para mim. Se for o caso, ela pode acrescentar: reconheço que se cometeu injustiça contra você e que tenho o meu marido à sua custa. E pode acrescentar: por favor, seja bondosa comigo se o aceito e conservo como meu marido. E, por favor, seja bondosa com meus filhos. Nas constelações familiares, pode-se ver como se relaxa o semblante da primeira mulher e como ela se declara de acordo, por ter sido respeitada. Então a ordem é restabelecida e já não é necessário que alguma criança represente esta mulher. Vou dar outro exemplo. Um homem ainda jovem, empresário e representante exclusivo de um produto em seu país, chega dirigindo um Porsche e fala de seus êxitos. Fica evidente que ele possui poder e um charme irresistível. Mas ele bebe, e seu contador o adverte de que está retirando da empresa muito dinheiro para fins pessoais, pondo o negócio em risco. Apesar dos êxitos que tivera até então, ele secretamente tensionava a arruinar-se. Apurou-se que sua mãe mandara embora seu primeiro marido porque ele, segundo sua expressão, era um bolha. Depois, casou-se com o pai do cliente, levando para o novo matrimônio um filho do casamento anterior. Este, porém, não pôde mais ver o próprio pai e perdeu o contato com ele. Nem mesmo sabia se o pai ainda estava vivo. O jovem empresário percebeu que não fazia fé na continuação do próprio sucesso, porque devia sua vida à infelicidade do irmão. A solução que encontrou foi a seguinte: primeiramente, reconheceu que o casamento de seus pais e sua própria vida estavam associados, pelo destino, às perdas sofridas pelo irmão e pelo pai dele. Em segundo lugar, conseguiu, apesar disso, dizer sim à sua própria sorte e dizer aos outros que se considerava igual a eles e com os mesmos direitos. Em terceiro lugar, dispôs-se a prestar a seu irmão um favor especial como prova de sua vontade de equilibrar as contas entre o dar e o receber. Assim, resolveu procurar o pai de seu meu irmão, que tinha desaparecido, e promover um reencontro entre eles. Onde reinam as ordens do amor, cessa a responsabilidade por injustiças cometidas no grupo familiar. A culpa e suas consequências retornam às pessoas a que pertencem, e começa a vigorar a compensação através do bem, substituindo a necessidade surda de compensar através do funesto, que gera o mal a partir do mal. A compensação positiva acontece quando os mais novos aceitam o que receberam dos mais velhos, apesar de seu preço, e os honram, independentemente do que tenham feito. E quando o passado, bom ou mal, já pode ser considerado como passado. Então, os excluídos recuperam seu direito de ser acolhidos.
em vez de nos atemorizarem, nos abençoam. Quando lhes damos o lugar que merecem em nossa alma, ficamos em paz com eles. E, de posse de todos os que nos pertencem, sentimos-nos inteiros e plenos. Então, começamos com o conceito de comunidade de destino, que é aquilo que une pais, filhos, pessoas da família com laço biológico e também pessoas com laços existenciais, que são unidas por um destino comum. Isso é um conceito. Grupo familiar é um outro conceito. Quer dizer, além do destino, nós temos um grupo que nos afeta, e aí é importante, sempre a gente começa, nós, nossos irmãos, vivos ou mortos, os nossos pais, os nossos tios, às vezes algum ex-companheiro, os avós, alguns bisavós. Bert Hellinger começa falando de 4, 5 gerações, mas nós sabemos que ao longo da literatura ele também mostra efeitos de até 8 gerações, ele traz exemplos assim, né? Então, ele mostra o tanto que esses laços que se estabelecem no grupo familiar, vocês observam que aquele não trata, ele não usa o conceito emaranhamento, ele usa o conceito laço no grupo familiar, onde ele explica como uma pessoa mais nova, dentro desse sistema familiar, dentro dessa família, dessa comunidade do destino, assume algo de uma pessoa anterior, e ele traz 2 frases que trazem as dinâmicas primordiais, eu sigo você e antes eu do que você, né? Eu sigo você quando tem uma identificação que a pessoa vai ter o mesmo destino. E o antes eu do que você é mais dramático, né? Porque eu me sacrifico por você, né? É um processo completamente inconsciente, mas ele nos chama a atenção para algo que é muito importante. Quem conhece os laços do destino pode, até certo ponto, se libertar dele, né? Então, assim, a importância do processo de dar-se conta para a transformação desse amor cego num amor que vê. Depois ele, inclusive, vai nos dar os passos. Ele mostra que existe uma necessidade de integridade inerente a esse grupo familiar, né, essa comunidade de destino, e é uma necessidade irresistível que faz com que pessoas sejam, né, emaranhadas com outras, né, que se estabeleçam laços inconscientes entre gerações, com o objetivo de manter essa integridade do grupo. E aí ele traz um exemplo, que é um exemplo muito comum, que é o exemplo de um homem casado que deixa a primeira esposa, ele vai ficar com outra, e o filho representa, ou a filha representa essa esposa anterior, né? Caso comum. Depois, a questão da responsabilidade dentro desse grupo familiar, né? Mostra como os membros inocentes, esses menores, são induzidos inconscientemente a representar os mais jovens, e aí, os mais velhos, e aí a gente tem uma quebra da hierarquia, né? E ele mostra que isso leva ao fracasso, mas ele também fala de uma outra coisa, que no que diz respeito à compensação, aí ele fala, aí não existe essa justiça, né? No que diz respeito à compensação, os mais novos, de uma certa maneira, pagam pelos erros dos mais velhos. Mas existe, sim, um direito igual de pertencimento. Ele nos chama a atenção por que vem a ser a arrogância moral. A arrogância moral é eu tenho mais direito de pertencer com você. Bom significa eu tenho mais direitos, mal significa você tem menos direito de pertencer, né? E existem muitas maneiras de negar o pertencimento.
existe uma maneira pelo esquecimento, pelo desprezo, por temer o destino, de uma pessoa que cede o lugar aos outros, uma pessoa que cede o lugar a outros do sistema, né, digamos assim. Pessoas, por exemplo, que dão suas vidas para a família, para a empresa, né, ou então pessoas a quem a nossa família deve alguma coisa. Todas essas pessoas fazem parte dessa comunidade de destino, né? E o que Bert Hellinger mostra é que esse processo de laços inconscientes vai fazer com que esses membros mais novos se identifiquem com os mais velhos, assumam a sua culpa, né? E queiram, de uma certa maneira, compensar a injustiça do passado com a sua própria vida, com o seu próprio sofrimento, né? Aqui nesse livro, aí eu chamo a atenção que ele fala que existe uma situação onde se perde o direito de pertencimento, que é o assassinato. E ele fala que ser brando com o assassino vai fazer com que uma criança perca a sua vida. Então, eu chamo a atenção disso porque, ainda nesse livro, vocês observem que ele ainda não tem desenvolvido tanto esse conceito de consciência, digamos assim, espiritual. Então, aqui ele ainda está falando de um nível da consciência coletiva, um nível ainda onde perdura ou existe essa vontade de extermínio, ainda tem dualidade. Então, aqui ele fala sobre isso, sobre que tem um nível dessa consciência que não dá lugar para o assassino existir. Ele mostra que é diferente com relação ao aborto, por mais que muitas vezes, quando o aborto é feito com uma criança bem mais velha, assim, já mais formada, que os pais sentem como um assassino, né? Um assassinato, um aborto, mas ele diz que não tem os mesmos efeitos, né? E aí ele fala que essa exclusão dos assassinos representa uma reparação oferecida pelo sistema à vítima, né? Por esse grupo familiar ao sistema da vítima. Isso aqui é interessante e precisa ser lido nesse contexto que eu expliquei para vocês, né? De diferentes níveis de consciência. As ordens do amor, depois ele vai falar, que é aquilo que permite que esses laços cegos, né, sejam positivados, não sei como eu poderia dizer isso, que possa reinar novamente a saúde dentro do sistema a partir dessas ordens do amor. E aí eu chamo a atenção porque a gente já falou muito de ordens do amor, mas eu gostaria de chamar a atenção para como fazer isso, né? Que ele fala assim, como deve ser o procedimento para esse amor, que é um amor cego, se tornar um amor que vê. Ele não fala com essas palavras, mas é disso que se trata. Ele fala, olha, você precisa se colocar de frente para outra pessoa e dizer, eu sigo você, ou antes eu do que você, ou seja, precisa como sair desse encantamento, dessa cegueira, poder olhar para esse outro que a gente quer seguir, ou que o nosso cliente quer seguir, e dizer isso, né? E aí ele mostra, olha, essa é a primeira coisa, trazer o amor cego à luz, por assim dizer, né? E o próximo passo, primeiro, trazer a luz, e o outro é você é grande, eu pequeno, que aí resolve a hierarquia, tá entendendo? Porque, de fato, esse que diz eu sigo você, ou antes eu do que você, é um menor dentro do sistema. Então, coloca, é o poder trazer à tona esse amor cego e também voltar para o seu lugar de pequeno em relação a isso que aconteceu antes dele, né? Aí depois tem essa parte de você é grande ou pequeno, e depois a questão de reverenciar
o destino da outra pessoa, né? Então, eu olho para ela, né? Eu reconheço o meu lugar, eu me curvo diante do destino dela, porque vocês podem prestar atenção que quando eu quero salvar uma pessoa, quando eu quero mudar uma pessoa, na verdade eu não estou respeitando aquele destino dela. Então, tem uma reverência ao destino daquela pessoa e, por fim, a construção do laço positivo, ou seja, por favor, me abençoa se eu fico, né? E eu deixo que você vá. Então, assim, aí você tem a desidentificação, a separação dos dois, ainda com um laço amoroso, um laço bendito, porque quem abençoa, vocês sabem, não abençoa só a partir de si, mas abençoa em conexão com algo maior. Então, isso aqui eu acho bem importante, importante de entender e muito útil na hora de trabalhar com a constelação familiar, né? Outra coisa que ele nos traz aqui também sobre as ordens do amor, que é muito importante, é que o mais significativo é o processo que acontece interiormente, mais do que você ir lá fora e falar com a pessoa. Esse processo tem que transcorrer no seu interior, tem que acontecer lá dentro da sua postura, que você precisa reconhecer a outra pessoa, respeitar a outra pessoa, entendeu? Assim, é chegar naquele namastê, assim, ó, Deus em mim, salve Deus em você, ou seja, reconhecimento da igualdade entre os seres. Então, por isso, assim, mais do que fazer alguma coisa fora, é alcançar esse lugar dentro, essa postura dentro, né? Aí também eu chamo a atenção esse exemplo do cara rico aí, meio bêbado, né? Que ele quer, no fundo, morrer, e as ações reparadoras, que eu acho que aí é importante, né? Então, ele se sente culpado porque o irmão ficou sem o pai, né? E ele não consegue assumir a sua própria sorte. Então, aí ele começa, o Bert Hellinger mostra, olha, ele reconheceu que ele tinha tido sorte e que o irmão, digamos assim, teve uma infelicidade, digamos, né? Então, diante disso, ele reconheceu que o casamento dos pais, que a sua própria vida, tinham gerado um sofrimento para outras pessoas, né? Depois, ele conseguiu dizer sim para o seu próprio destino, para o seu próprio sucesso, e ele fez uma ação reparadora, que foi ir atrás do pai, do irmão. Então, eu acho que esse exemplo, ele mostra várias coisas, ele mostra a postura interior, né? Essa reverência, o reconhecimento daquilo que é, o reconhecimento daquilo que é. Eu me beneficiei, você teve um dano. Depois eu poder dizer sim para mim mesmo. E o segundo, uma ação reparadora, ou seja, eu também tenho responsabilidade dentro do grupo que eu faço parte. Então, esse exemplo também eu acho assim, bem interessante. E, por fim, aí nós temos, né, um parágrafo muito lindo onde Bert Hellinger mostra que onde reinam as ordens do amor, cessa essa necessidade de como é que se diz, de injustiças serem repetidas transgeracionalmente. E ele explica como fazer isso, com vários exemplos. Então, eu acho que esse capítulo é bem legal por isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho, professor Isabel. Então, essa exclusão do assassino do grupo familiar, isso, então, a visão atual, então, é que a gente não pode excluir.
É porque nesse livro aí, e nesse começo do trabalho dele, ele predominantemente trabalhava com essas duas consciências. A consciência pessoal, restrita, moral, e a consciência coletiva, onde ele observou isso. Né? Por mais que lá nas ordens do amor, ou na simetria oculta do amor, você já vê o protótipo dessa ideia que ele tem da consciência espiritual. Mas isso vai se desenvolvendo até onde eu sei, a partir mesmo da união dele com a Sofia. Nesse momento que essa compreensão da existência dessa nova dimensão se consolida, dessa dimensão da consciência espiritual, onde tudo e todos são movidos pela mesma força. Entendeu? Mas é como se fosse assim, a consciência moral, a consciência restrita, ela exclui tudo, né? Exclui todo mundo que não é igual. Lá na consciência profunda, tem essa exclusão do assassino, que é o que ele mostra aqui. E na consciência espiritual, é que tudo e todos fazem parte. Entende? Sim, então a gente não pode mesmo excluir o assassino, né? Tem que incluir nessa consciência espiritual, nessa visão de hoje da consciência espiritual. Isso, mas tem que entender que tem níveis e níveis, né? Que a pessoa vai ter também um nível dela que vai querer excluir o assassino. Isso para mim foi super interessante. Eu ainda estava até pensando, eu falei assim, não, isso aí eu precisaria esclarecer com a própria Sofia, porque o que eu já ouvi dela mesmo foi isso que eu disse para vocês. Entendeu? Mas eu percebi que não só isso está citado aqui, mas ele estava, eu não sei se nas ordens do amor ou na simetria oculta do amor, num livro assim também, do início da carreira do Bert Hellinger, ele também fala isso, exatamente, que tem essa exceção, que é a exclusão do assassino. Então, eu entendo dessa maneira. Ele estava fazendo essas investigações dele sobre esses dois níveis, e depois isso ganha uma outra, como é que eu posso dizer? Leitura mais ampla, onde tem um lugar onde não se exclui nada, ainda tem um nível que não se exclui nada. Entende? E é esse nível que a gente tem que almejar, então. Tá ligado? Mas com essa consciência de que tem os outros e que nós somos movidos pelos outros também. Então, isso é mais como como é que se diz? Como uma misericórdia também, sabe? Como assim, para não querer ser o perfeito, sabe? Então, assim, agora tem que ser tipo poliana. Não, existe tudo isso dentro de mim também. Existe aquele que exclui com a consciência moral, aquele que quer excluir a parte que acha que faz a exclusão de um assassino num processo também de compensação com essa família da vítima. E existe um outro lugar. Vai caber a nós esse trabalho, né? De ir para esse lugar. Mas existe tudo isso. Na verdade, essa é muito fácil quando a gente não está envolvido, que não está, né? O assassino não é na família da gente. Isso, Aí acho exatamente. que o trabalho é mais difícil quando é dentro do nosso sistema, que aí realmente é um trabalho. Isso, exatamente. Ah, obrigado. Agradeço, Josiane, e depois o Mauro. Isabela, oi para todo mundo. Isabela estava pensando aqui, por exemplo, a nossa alma é milenar, né? A gente já veio várias vezes, né? Teve várias vidas. A gente, entre aspas, escolhe a família, o pai, tu tem aquele pai, aquela mãe, tudo tem um porquê, né? Mas eu estava pensando, o filho que eu perdi, porque eu tive um aborto, né? Essa alma, ela vai ter que vir no meu grupo. Será que ela vem no meu grupo familiar necessariamente? Quando ela vem de volta ou não necessariamente? Esse pensamento está toda hora na minha cabeça. Porque... Não, eu não sei nada disso que você está falando. Eu não posso afirmar nada disso. Eu me sinto pequena para dizer a minha alma é milenária, ela vem e volta muitas vezes. Eu deixo essa parte para o mistério.
Eu não tenho como responder se a pessoa vem ou não. Agora, o que que eu percebo do que você fala? Você precisa incluir essa criança, que essa necessidade compulsiva de querer saber se a criança vai nascer no seu sistema, porque, na verdade, você ainda não incluiu essa criança. Ah, isso? É, Não, porque eu estava pensando, pela lógica ali, enquanto você não inclui, existe uma coisa para incluir. Então, eu fico pensando, vem no mesmo sistema familiar ou não necessariamente? Não não necessariamente. necessariamente, o negócio é no coração. E lidar com algum sentimento de culpa que você ainda tem aí com relação a isso. E eu achei que tinha resolvido. Depois de todo o trabalho que eu fiz, entreguei hoje. Oh, Lord. Mas assim, isso mostra pelo seu discurso que você ainda não terminou esse processo. Entendeu? Porque todas as outras coisas a gente pode fazer mil elucubrações por essa ou por aquela teoria, ou sabedoria, ou corrente, o que quer que seja, mas no final das contas a gente é pequeno. Agora, a gente sabe que no nível psicológico, se você está com esse tema em aberto e ele não fecha, está querendo uma explicação metafísica ou esotérica. Não, se trata aqui de um processo psicológico, de integração. Entende? Achei que eu tinha feito. My God. Aí mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Minha Nossa Senhora. Não, o sentimento de culpa até acredito que ainda tenho, pode ter um resquício. Mas a inclusão eu achei que no meu trabalho inteiro eu tinha feito. Mas a tua Para observação... que você ainda precisa que nasça na mesma família, se você já tinha feito? Eu acho que porque... Torna importante. Você Não, está entendendo? não que para mim tenha uma necessidade, não. É só porque, da forma como o ensinamento é dado, me parece... Porque, não, eu já sei por quê. A questão do livre-arbítrio, eu acho, porque algumas coisas eu acreditava que a gente tinha livre-arbítrio, e daí, com os ensinamentos do Bert, me parece que algumas coisas é como que é um destino, aquilo acontece da forma que ele descreve, né? Então, se é da forma que não é livre-arbítrio, que é um destino, nesse pensamento, daí ele nasceria no mesmo grupo familiar. Tem nada a ver. Tá Não bom. se enrola. Estou confundindo, misturando. Está se enrolando e não está fazendo o que precisa fazer de verdade, que é, assim, se curvar diante de algo maior, entendeu? Aqui existe livre-arbítrio? Existe, ele é pequeno e ele existe. E provavelmente o seu livre-arbítrio pode ter contribuído para esse filho não estar aí. Entende? Assim, tomar cuidado, pessoal, com a maneira como eu me aproprio daquilo que está no corpo de conhecimento, sabe? Porque, assim, para atender a sua necessidade de vazio, de um pouco de culpa, do que quer que seja, você fez uma leitura do que o Bert Hellinger diz, achando que ele tinha que nascer na mesma família. Quem somos nós para saber disso? Não sabemos disso. O que é possível saber é que tem alguma coisa que você ainda precisa integrar, entendeu? É isso que conta. O resto a gente só se curva muito grande. É muito grande, não é a sua cabeça que vai explicar. Agora, que o que conta é, tipo assim, a dor dessa perda, a dor de não saber se não vai encontrar, o que tem ainda de sentimento de culpa, ou de acusação, ou de inconformidade. Esse é o trabalho, você está entendendo? Essas explicações não são importantes. Elas só estão tentando aliviar um pouco essa agonia que está aí. Entende? Não sei se entendo, vou pensar a respeito.
Porque eu não entendi, eu não esperava que era, eu estou surpresa com o que tu está dizendo, entende? Sim. Então tem que pensar a respeito, tem que filosofar, porque minha surpresa, eu achei que era só uma coisa. Não, é sair de uma coisa, uma explicação fantasiosa, pode ser confortável, e vir para a realidade. É a realidade. A realidade é que você não sabe, que ninguém pode saber se vai sair ou não na mesma família, que tem uma dor, por isso que aconteceu, um sentimento de culpa. Isso você vai ter que você dizer. Não sou eu que vou dizer é isso ou aquilo, entendeu? Mas o que eu estou tentando te mostrar é que não está nesse lugar. Não está nessa explicação que você está construindo para você. Não é aí. Porque isso não tem ninguém no mundo que vai te dizer que é ou não é. Ninguém sabe disso. Entendeu? Ajudar dentro da realidade é colocar você com o pé no chão. O que pode ser feito é você olhar para essa sua dor, o sentimento de culpa se ainda tem, incluir essa criança e baixar a cabeça para o universo. Interessante, porque eu achei que era só uma curiosidade que eu perguntei, tu vê? Então tá, vou passar para o Mauro, tá? Obrigada. Mauro, Boa noite, Isabela. Boa noite, boa pessoal. noite. É mais um compartilhamento, professora, de quem teve a oportunidade de, junto com pessoas da ancestralidade, chegar nesse nível de ser humano que consegue, dentro de uma sabedoria, trazer para o seu sistema familiar um assassino. Eu estou falando especificamente da minha sogra. Eu tenho um cunhado que ele foi assassinado e, dentro da sabedoria da minha sogra, eu vi na serenidade que ela tinha, a leveza dela, essa acolhida. E o que é mais incrível, ela nunca ouviu falar de constelação familiar. Simplesmente ela fazia um movimento, e era um movimento de reverência a quem partiu e de acolhida, sabe? Então, quando a gente se depara com a leitura como essa do Bert hoje, eu queria trazer esse tom de agradecimento a ela e esse tom de como a gente literalmente é pequeno diante de certas situações, sabe, professor? É mais nesse sentido. Obrigadão, professora Isabela. Não, eu que agradeço, é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que não é possível, e é possível, mas exige muito, né? Obrigada, Mauro, muito legal. E, Geraldo, Sim, boa noite mais uma vez. Professora, eu gostaria que a senhora esmiuçasse um pouco mais aquele exemplo que ele dá ali, com relação à segunda mulher que deveria dizer a primeira, você é a primeira, eu sou a segunda, reconheço que você cedeu lugar a mim. Esmiuçasse um pouco mais esse exemplo, por gentileza. então, veja bem, esmiuçar é mostrar o quê? O passo que ele está colocando ali, né? Mas, basicamente, primeiro, reconhecer o lugar uma da outra. Você é a primeira, eu sou a segunda. Né? Porque o que acontece? A maioria das vezes a mulher quer ser a única. Ela quer ser a única. A mulher que não quer ser a única. A maioria quer ser a única. Não posso dizer que não tem, deve ter alguma. Então, é o reconhecimento de que a primeira foi a primeira, que ela perdeu, né? Então, assim, esse homem que agora me interessa tanto, que está me fazendo bem, que eu estou com ele, que eu estou tendo um relacionamento bom, a outra perdeu. E nessa perda tem uma dor. Então, eu posso reconhecer a dor da perda dessa primeira mulher. Né? Então, e aí, a partir desse reconhecimento, até de para que ela olhe com carinho para essa nova
oportunidade para os filhos dela, da segunda, né? E, olha, tem uma coisa, o acesso a um ex-marido e uma ex-esposa, que já tem um outro relacionamento, é através do cônjuge. Parece que isso acalma o sistema, entendeu? Então, ajuda muito, por exemplo, se você teve uma primeira esposa e está com uma segunda, que essa segunda seja um canal simpático, empático com a primeira, ao invés de uma competição, porque essa competição é uma competição boba, infantil. É uma competição, às vezes, com a mãe pelo pai, ela vai em outros lugares. Mas o ideal é que possa ser estabelecido essa comunicação entre as duas mulheres. Entende? E que mais? Tinha mais uma coisa que eu ia falar. Assim, que a segunda precisa entender que ajuda muito é que ela é a atual. Ela é a segunda, mas ela é a atual. Isso faz toda a diferença, porque a gente sabe que a ordem entre os sistemas a prioridade está no atual. E ela também precisa entender que, com relação aos filhos anteriores, eles vão ter prioridade. Eles vão ter prioridade em relação a ela, mesmo ela sendo a atual. Isso vai também na separação da herança. A primeira mulher recebe, os primeiros filhos recebem, depois chega na atual. Então, são vários aspectos que contribuem para essa saúde, nessas famílias, como é que eles falam? Agora eu esqueci a palavra. Remodeladas, não é bem essa palavra, se alguém lembrar. Agora fugiu a palavra. Ficou mais claro? Sim, com certeza. Obrigado. Tá. Podemos continuar, então? Alguém tem algum tema pessoal? Porque já são 8 horas. Então, vamos continuar a leitura. Uma Ordens do amor entre o homem e a mulher em relação à totalidade que nos sustenta. Em primeiro lugar, tratarei detalhadamente das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher, começando pelo mais elementar. Homem e mulher. O homem sente atração pela mulher porque, como homem, falta-lhe a mulher. E a mulher sente atração pelo homem porque, como mulher, falta-lhe o homem. O masculino está orientado para o feminino. Por isso, o homem precisa da mulher para ser homem. E o feminino está orientado para o masculino. A mulher também precisa do homem para ser mulher. Assim, o homem se torna homem quando toma para si uma mulher como sua esposa. E a mulher só se torna mulher quando toma para si um homem como seu marido. Só quando o homem faz de uma mulher a sua mulher e a tem como tal, e a mulher faz de um homem o seu homem e o tem como tal, é que eles são marido e mulher e formam um casal. Assim, pertence, em primeiro lugar, à ordem do amor entre o homem e a mulher, que o homem queira a mulher como mulher e que a mulher queira o homem como homem. Portanto,
Se numa relação conjugal o homem ou a mulher se querem principalmente por outras razões, por exemplo, para a diversão ou o sustento, ou porque o outro é rico ou pobre, culto ou iletrado, católico ou evangélico, ou porque o querem conquistar, proteger, melhorar ou salvar, ou ainda porque querem o outro, como se diz com belas palavras, como o pai ou a mãe dos próprios filhos, então a casa foi construída sobre areia e dentro da maçã já se encontra o verme. Pai e mãe. Em segundo lugar, faz parte das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher que ambos juntos estejam ordenados em função de um terceiro, e que sua masculinidade e sua feminilidade só se completem num filho. Pois o homem só se torna plenamente homem como pai, e a mulher só se torna plenamente mulher como mãe. E só no filho o homem e a mulher formam indissoluvelmente uma unidade, de maneira plena e visível para todos. No entanto, seu amor ao filho como pais apenas continua e coroa seu amor como casal, porque este vem antes daquele. E assim como as raízes nutrem a árvore, assim também seu amor como casal sustenta e nutre seu amor de pais pelo filho. Assim, quando o amor recíproco dos parceiros flui do fundo do coração, também flui do fundo do coração o seu amor de pais pelo filho. E, quando esmorece o amor do casal, também esmorece o amor pelo filho. Tudo o que o homem e a mulher admiram e amam em si mesmos e no parceiro, eles também admiram e amam em seus filhos. E tudo o que os irrita e incomoda em si mesmos e no parceiro, também os irrita e incomoda no filho. Por isso, onde os pais se dão bem em sua relação conjugal, no que toca ao respeito e amor mútuo, nisso também se dão bem em sua relação com o filho. E onde se dão mal em sua relação conjugal, nisso também se dão mal em sua relação com a criança. Porém, quando seu amor de pais pelo filho apenas continua e coroa seu amor recíproco, a criança se sente considerada, aceita, respeitada e amada por ambos os pais. Sabe que está em ordem e sente-se bem. O desejo. Um casal procurou um conhecido terapeuta e lhe pediu ajuda nos seguintes termos: toda noite nos empenhamos ao máximo para corresponder à nossa responsabilidade na conservação da espécie humana. Entretanto, apesar de nossos esforços, não conseguimos até agora cumprir essa nobre missão. Onde erramos e o que precisamos aprender e fazer? O terapeuta lhes recomendou que apenas o ouvissem em silêncio e depois, sem se falarem, fossem imediatamente para casa. Eles concordaram. Então ele lhes disse: toda noite vocês se esforçam ao máximo para corresponder à sua responsabilidade na conservação da espécie humana. Mas, apesar de todos os seus esforços, ainda não conseguiram cumprir sua nobre missão. Por que vocês não se entregam simplesmente à sua paixão? E os despediu. Então eles se levantaram e foram às pressas para casa, como se não pudessem esperar mal. Mal se viram sós,
deixaram cair as roupas e se amaram com gozo e paixão. Em 2 semanas, a mulher engravidou. Uma outra mulher, já não tão jovem, num acesso de pânico ante a perspectiva de ficar solteira, publicou no jornal o seguinte anúncio: enfermeira procura viúvo com filhos, para fins matrimoniais. Que expectativa de intimidade poderia ter essa relação? Ela poderia ter escrito: uma mulher deseja um homem. Quem me deseja? A consumação do amor. O pudor em nomear nosso ato mais íntimo e em desejá-lo como o mais importante e mais próximo numa relação conjugal decorre certamente de que, em nossa cultura, o ato do amor entre o homem e a mulher é considerado por muitos como algo indecente, como uma necessidade indigna. Entretanto, é a maior realização humana possível. Nenhum outro ato humano está mais sintonizado com a ordem e a plenitude da vida, nem nos assume mais amplamente a serviço do mundo em sua totalidade. Nenhum outro ato humano nos traz um prazer tão inebriante nem proporciona, em seu segmento, um tal sofrimento amoroso. Nenhum outro ato humano é mais pesado de consequências, mais cheio de riscos, nem exige de nós tais extremos ou nos faz tão conhecedores, sábios, humanos e grandes do que aquele em que o homem e uma mulher reciprocamente se tomam e se reconhecem com amor. Em comparação a esse ato, qualquer outro ato humano parece apenas como uma preparação ou uma ajuda, uma consequência ou, talvez, uma doação adicional, ou então, como carência e substituição. O ato do amor entre o homem e a mulher é simultaneamente o nosso ato mais humilde. Em nenhum outro lugar nos encontramos tão despidos, nem revelamos de forma tão desprotegida o lugar onde somos mais vulneráveis. E, por isso, também nada protegemos com pudor mais profundo do que o lugar onde o homem e a mulher se encontram amorosamente e onde mostram e confiam mutuamente o que possuem de mais íntimo. A consumação do amor entre o homem e a mulher é também nosso ato mais corajoso, pois, ao se unirem para o resto de suas vidas, o homem e a mulher, embora estejam no início e antes da plena realização, já têm o fim diante dos olhos, percebem seus limites e encontram sua medida. O vínculo do casal. Através da consumação do amor, numa bela expressão da Bíblia, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e ambos se tornam uma só carne. O mesmo também vale para a mulher. Esta imagem reflete um processo na alma, cuja realidade experimentamos através de seus efeitos, pois ele cria um vínculo que, mesmo contra a nossa intenção, se manifesta como algo que não pode ser anulado e, por essa mesma razão, não pode ser repetido. Pode-se objetar que o divórcio e uma nova relação provam o contrário. No entanto, uma segunda relação não tem o mesmo efeito da primeira. Um segundo marido ou uma segunda mulher percebem a ligação da parceira ou do parceiro com o primeiro marido ou a primeira mulher. Isso se revela pelo fato
de que o marido ou a mulher de uma pessoa que casa pela segunda vez não ousam tomá-la e mantê-la tão plenamente como se fosse essa a sua primeira união. A razão é que o novo casal experimenta a segunda união como culpa em relação à primeira, mesmo se já tiver morrido a parceira ou o parceiro anterior, pois de fato só nos separamos quando morremos. Portanto, uma segunda relação só tem sucesso quando o vínculo aos parceiros anteriores é reconhecido e honrado como tendo precedência sobre o novo vínculo, e quando os novos parceiros reconhecem que têm uma dívida com os parceiros anteriores. Contudo, um vínculo no sentido original, como na primeira relação, está fora de seu alcance. Em decorrência disso, quando acaba uma segunda relação, sente-se geralmente menos culpa e obrigação do que quando se rompe a primeira relação. Trago um exemplo a respeito. O ciúme. Uma mulher contou num grupo que atormentava o marido com seu ciúme. Reconhecia que seu comportamento era irracional, mas não conseguia evitá-lo. O dirigente do grupo lhe mostrou a solução, dizendo-lhe: mais cedo ou mais tarde você vai perder seu marido. Aproveite-o enquanto é tempo. A mulher riu e ficou aliviada. Alguns dias depois, o marido telefonou ao dirigente do grupo e lhe disse: quero agradecer-lhe por minha mulher. Esse homem tinha participado, muitos anos antes, de um curso do mesmo terapeuta, junto com a namorada daquela época, com quem já estava há 7 anos. Durante o curso, revelara, diante de todos os participantes e sem consideração pela dor da namorada, que ia separar-se dela para ficar com uma outra mais jovem. Mais tarde, veio a um novo curso, dessa vez com a nova namorada. Durante o curso, ela engravidou e pouco depois se casaram. Então ficou claro para o dirigente do grupo o sentido dos ciúmes dessa segunda mulher. Ela negara exteriormente a ligação do marido com a ex-namorada. Com seus ciúme, reforçava abertamente sua reivindicação sobre ele. Secretamente, porém, reconhecia a ligação anterior dele e sua própria culpa. Assim, seu ciúme não indicava uma culpa do marido em relação a ela, mas era uma admissão secreta de que não o merecia. Provocar uma separação parecia-lhe o único meio de reconhecer o vínculo que subsistia e de expressar solidariedade à ex-namorada do marido. A carne. O vínculo especial e num sentido profundo, indissolúvel entre o homem e a mulher, nasce da consumação de seu amor. Só ela faz do homem e da mulher um casal e transforma os parceiros em pais. Para isso, não bastam o amor puramente espiritual e o reconhecimento público da relação. Por conseguinte, quando a consumação do amor é prejudicada, por exemplo, quando os parceiros se deixam esterilizar antes do relacionamento, não se origina um vínculo, mesmo que os parceiros o desejem. Por isso, tais relacionamentos carecem de compromisso e os parceiros, ao separar-se, não são afetados pelo sentimento de responsabilidade ou de culpa. Quando a consumação do amor é prejudicada a posteriori,
Por exemplo, por um aborto intencional, a relação sofre uma ruptura, embora o vínculo permaneça. Se, apesar disso, o homem e a mulher quiserem permanecer juntos, precisam decidir-se novamente um pelo outro e conviver como se fosse essa a sua segunda relação, pois a primeira, via de regra, terminou. Na consumação do amor, se atesta a superioridade da carne sobre o espírito, sua veracidade e grandeza. Às vezes, somos tentados a depreciar a carne em favor do espírito, como se o que acontece pela força do instinto e da necessidade, do desejo e do amor, valesse menos do que o que nos ordenam a razão e a vontade moral. No entanto, o instintivo demonstra sua sabedoria e sua força justamente onde o racional e o moral esbarram nos próprios limites e falham. Pois, através do instinto, atuam um espírito superior e um sentido mais profundo, diante do qual fogem assustadas nossa razão e a nossa vontade moral nas situações difíceis. Por exemplo, quando uma criança cai na água e uma pessoa mergulha para salvá-la, ela não o faz após uma reflexão racional e uma vontade moral. Não, não. Ela o faz por instinto. Mas será seu ato, por esta razão, menos certo, corajoso e bom? Ou, ainda, quando um pássaro atrai com seu canto a companheira e eles se acasalam, constroem um ninho, chocam, têm filhotes e os alimentam, aquecem, defendem e guiam. Isso é menos maravilhoso por ser instintivo? O baixo contínuo. Uma relação de casal se desenvolve como um concerto barroco. Uma bela melodia soa nos registros altos, enquanto um baixo contínuo a conduz, unifica e carrega, dando-lhe peso e completude. Numa relação de casal, o baixo contínuo soa assim: eu tomo você, eu tomo você, eu tomo você. Eu tomo você como minha mulher, eu tomo você como meu marido. Eu tomo você e me dou, com amor. A ausência. Para que a relação de casal entre o homem e a mulher cumpra o que promete, o homem deve ser e permanecer homem, e a mulher deve ser e permanecer mulher. Assim, o homem deve renunciar a apropriar-se do feminino e a possuí-lo, como se pudesse tornar-se mulher e ser uma mulher. E a mulher precisa renunciar a apropriar-se do masculino e a possuí-lo, como se pudesse tornar-se homem e ser um homem. Pois, numa relação de casal, o homem só é importante para a mulher quando é e permanece homem. E a mulher só é importante para o homem quando é e permanece mulher. Se o homem pudesse desenvolver em si o feminino e possuí-lo, não precisaria da mulher. E se a mulher pudesse desenvolver em si o masculino e possuí-lo, não precisaria do homem. Por isto, muitos homens e mulheres que desenvolvem em si as características do outro sexo vivem sós. Eles se bastam. O filhinho do papai e a filhinha da mamãe. Portanto, a ordem do amor entre o homem e a mulher envolve também uma renúncia, que já começa na infância.
pois o filho, para tornar-se um homem, precisa renunciar à primeira mulher em sua vida, que é sua mãe. E a filha, para tornar-se mulher, precisa renunciar ao primeiro homem de sua vida, seu pai. Por essa razão, o filho precisa passar cedo da esfera da mãe para a do pai. E a filha precisa retornar cedo da esfera do pai para a da mãe. Permanecendo na esfera da mãe, frequentemente o filho só chega a ser um perpétuo adolescente e queridinho das mulheres, mas não o homem. E persistindo na esfera do pai, a filha muitas vezes só se torna uma perpétua menina e uma namoradinha dos homens, mas não uma mulher. Quando um filhinho da mamãe se casa com uma filhinha do papai, com frequência o homem busca uma substituta para sua mãe e a encontra na mulher. E a mulher busca um substituto para o seu pai e o encontra no marido. Quando, porém, um filho ligado ao pai se casa com uma filha ligada à mãe, eles têm mais chances de formarem um par confiável. De resto, o filho ligado ao pai costuma dar-se bem com o sogro, e a filha ligada à mãe geralmente se dá bem com a sogra. Já o filho ligado à mãe frequentemente se relaciona melhor com a sogra do que com o sogro, e a filha ligada ao pai melhor com o sogro do que com a sogra. Ânima e ânimos. Quando o filho permanece na esfera da mãe, o feminino inunda a sua alma, impedindo-o de aceitar seu pai e reprimindo, em consequência disso, sua masculinidade. E quando a filha permanece na esfera do pai, o masculino inunda sua alma, impedindo-a de aceitar sua mãe e reprimindo, com isso, sua feminilidade. Carl Gustav Jung denominou ânima o feminino presente na alma do homem, e ânimos o masculino presente na alma da mulher. A ânima se desenvolve mais fortemente quando o filho permanece na esfera da mãe. Curiosamente, porém, ele sente então menos compreensão e simpatia por outras mulheres, e tem menos sucesso com as mulheres e com os homens. E o ânimo se desenvolve com mais força quando a filha permanece na esfera do pai. Curiosamente, porém, ela sente então menos compreensão e simpatia por outros homens, e tem menos sucesso com os homens e as mulheres. A atuação da ânima na alma do homem se mantém dentro dos seus limites se ele passou cedo para a esfera do pai. Contudo, curiosamente, ele sente então mais empatia e compreensão pelas características e pelos valores das mulheres. E a atuação do ânimos na alma da mulher se mantém dentro de seus limites se ela retornou cedo para a esfera da mãe. Contudo, curiosamente, ela sente então mais simpatia e compreensão pelas características e pelos valores dos homens. Portanto, a ânima resulta do fato de o filho não ter aceito o pai, e o ânimos resulta de a filha não ter aceito a mãe. Ok. O Bert Hellinger está falando das ordens do amor entre o homem e a mulher. E até aqui eu listei 7 ordens. E a primeira,
É justamente o homem querer a mulher como mulher, o homem querer o homem, e o homem querer a mulher porque lhe falta o feminino, né? Quer dizer, a mulher querer o homem como homem, o homem querer a mulher como mulher. Ou seja, o mais básico, que não seja por companhia, dinheiro, filho, condição social, não querer conquistar, proteger, melhorar, salvar, nada disso. A primeira ordem do amor é que um quer o outro, porque ele falta o outro, e que os dois possam, a segunda ordem, estar voltados para um terceiro, né? Ou seja, se completar enquanto seres a partir da paternidade, da maternidade, da Evangelho traz, né, que o homem só se torna completamente homem quando ele tem um filho. Por que isso? Por causa de um processo de maturação da própria alma. É diferente se eu tenho filho ou se eu não tenho filho. Ali uma coisa se completa, eu passei a vida adiante, não é só uma opinião, é um processo de maturação que acontece. Outra coisa importante é a valorização do desejo, né? Bert Hellinger fala do desejo, valoriza o desejo, a inteligência que está presente no desejo, e também na consumação do amor. O desejo que vai levar a essa consumação do amor, que é a maior realização humana possível, né? O ato que é o ato mais corajoso, é o ato mais humilde, está mais sintonizado com a plenitude da vida, mais pesado de consequências, traz um prazer mais enibriante. Então, ele dá um lugar de muito valor ao desejo e à consumação do amor. Esse desejo e a consumação do amor geram um vínculo no casal. E aí eles dizem, olha, ambos vão se tornar uma só carne. Ou seja, uma parte minha foi para você, uma parte sua veio para mim. E isso é um processo físico e anímico, psicológico, né? E Bert Hellinger mostra que isso não pode ser anulado, nem repetido, esse vínculo ele é único, e por isso também, como ele não pode ser anulado, uma segunda relação não terá o mesmo efeito que a primeira, e ele mostra também que, em última instância, a gente só se separa quando morre, porque tem esse vínculo profundo que se estabelece, né, na alma. Aí depois ele traz um exemplo que é muito útil dos ciúmes, que no caso, né, desse exemplo, a pessoa não conseguia ficar com o marido porque não conseguia reconhecer o seu vínculo anterior. E daí vinham os ciúmes, né? E então, ele mostra para nós a importância da carne, né? A importância ele fala assim, a inteligência da carne é superior à inteligência do espírito. Então, ele fala, olha, não basta o reconhecimento da união, o vínculo espiritual, o reconhecimento social, nada disso. Não dá para pular essa parte, né? E ele mostra que a carne também está relacionada com a morte, que quando acontece um aborto, também esse vínculo se quebra, pelo menos a união se quebra, e ela precisa, para permanecer entre os dois que cometeram o aborto, fazer um novo pacto. Outra coisa também é que a importância do que ele chama baixo contínuo, que é tomar o outro como ele é e se dar completamente. Então, tomar e dar, tomar e dar, tomar e dar. E, por fim, ele traz a questão da renúncia, ou seja, de todo o amadurecimento psicoespiritual que um homem e uma mulher precisam passar para que eles possam estar com homens e mulheres disponíveis para o relacionamento. Então, ele mostra, olha, o homem só se torna homem na esfera do pai, a mulher só se torna mulher na esfera da mãe, né? Que esse processo envolve uma renúncia do homem muito cedo, lá por volta dos 7 anos, ele renuncia à mãe, a filha, ela vai para o pai, ela precisa renunciar ao pai e voltar o quanto antes para a mãe, né?
E ele mostra que uma releitura do conceito junguiano de ânima e ânimos, né? E ele mostra que o ânimos vai se desenvolver numa mulher quando ela não toma o homem e vice-versa. A ânima vai se desenvolver no homem quando ele não toma a mulher ou quando ele fica na esfera da mãe. Aí ele vai virar um eterno adolescente, um Dom Juan. E quem vai desenvolvendo o outro, né, o outro aspecto dentro de si, muitas vezes fica só porque não necessita do outro, já desenvolveu em si o que o outro poderia oferecer dentro da relação. Chegamos aqui ao final da nossa aula. Alguém tem algum comentário breve, alguma pergunta? Não vejo ninguém com a mão levantada e nem no chat. Então, Isabela, eu tenho, mas vai demorar, então eu vou perguntar outro dia, tá? isso, guarda para a próxima aula. Tá bom? Então, a gente segue na semana que vem. Muito obrigada a todos. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, Obrigado, até a gratidão. próxima aula.